Antes de iniciarmos, gostaríamos de esclarecer que o conteúdo tratado a seguir é feito de forma independente, sem vínculos políticos ou religiosos. Nosso objetivo principal é compartilhar informações históricas, curiosidades e conhecimentos sobre lugares abandonados, visando preservar sua memória. Acontecimentos mencionados no vídeo têm o propósito de aprofundar a compreensão de tópicos específicos e nossa opinião não está relacionada ao local abordado. Agradecemos pela compreensão e esperamos que apreciem o conteúdo. Sejam bem-vindos ao canal Oblita. Nesse episódio especial vamos abordar sobre a cidade abandonada de Centralia, localizada na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Antes de prosseguirmos com o assunto, você sabia que a cidade nos jogos e filmes da franquia Silent Hill são baseados na cidade de Centralia? A seguir você vai acompanhar a história completa sobre a verdadeira Silent Hill. Antes do ano de 1748, uma extensa região montanhosa, dominada pela natureza, permanecia desabitada. Contudo, essa paisagem sofreu significativas transformações nos anos subsequentes, quando uma extensa porção de terra pertencente aos nativos americanos foi adquirida por colonos. O decorrer dos anos testemunhou a evolução desse território, culminando, em 1770, na sua meticulosa cartografia e exploração durante a construção da estrada que se estendia de Reading até Fort Augusta, atualmente conhecida como Sunbury, sendo essa via identificada como a Rota 61 da Pensilvânia. No ano de 1793, Robert Morris, notável signatário da Declaração de Independência Americana, adquiriu aproximadamente um terço da extensão territorial em questão. Entretanto, apenas 5 anos após essa transação, Morris declarou falência, resultando na perda de sua propriedade. Em 1830, o terreno foi adquirido por um capitão marítimo francês chamado Stephen Girard. Girard, após minuciosos estudos da área, identificou a presença de substanciais depósitos de carvão, embora tenha optado por não iniciar imediatamente as operações. 2 anos transcorreram e, durante esse período, Jonathan False inaugurou uma taverna local, denominada Bull's Head, a qual o povoado emergente no entorno passou a ser associado. No ano de 1842, a extensão de terra foi adquirida pela Locust Mountain Coal and Iron Company, destacando-se como a principal mineradora e produtora de carvão nos Estados Unidos à época. Nesse contexto, teve início a construção de uma vila sob a supervisão de Alexander Rea, engenheiro de mineração da referida companhia. Rea empreendeu o desenvolvimento de ruas e lotes, denominando a localidade como Centreville, almejando estabelecê-la como o centro comercial preeminente da região. No ano de 1854, foi inaugurada a Ferrovia da Corrida de Mineração para facilitar o transporte do carvão. Em 1856, foram estabelecidas 2 áreas de mineração, seguidas nos anos subsequentes por diversas expansões nesse setor. Paralelamente, as linhas ferroviárias foram ampliadas para alcançar Centreville, integrando vias como Lehigh Valley e Mahanoy Railroad, possibilitando assim a comercialização para os mercados no leste da Pensilvânia. Em 1865, foi solicitada a construção de um departamento dos Correios para atender ao Serviço Postal dos Estados Unidos. No entanto, a solicitação foi negada devido à cidade compartilhar o mesmo nome com outra localidade situada no mesmo município. Dessa forma, a denominação da cidade foi modificada para Centralia, sendo oficialmente incorporada em 1866. Naquela época, a população já alcançava aproximadamente 1.300 residentes, registrando um crescimento contínuo tanto em número de habitantes quanto na prosperidade da indústria do carvão. Ao longo dos últimos anos da década de 1860, um projeto de melhorias estava em andamento, visando aprimorar o transporte e as condições de trabalho para os funcionários locais. Contudo, em 1868, um evento trágico abalou a comunidade, quando o fundador Alexander Rea foi vítima de uma emboscada que resultou em sua morte, seguida do saque de seus pertences. Pouco tempo após o incidente, foram identificados e detidos os 3 responsáveis pela ocorrência. Notavelmente, esse acontecimento não impactou significativamente o desenvolvimento da cidade que, até 1890, atingiu seu apogeu populacional, contabilizando 2.761 moradores. Nesse período de crescimento, foram erigidas diversas estruturas, incluindo igrejas, hotéis, salões, teatros, um banco, mais de 10 mercearias, e finalmente,
O Departamento dos Correios recebeu aprovação para a construção. Entretanto, na virada da década, a produção de carvão atingiu seu ponto culminante, mas logo experimentou um declínio tanto na atividade mineradora quanto no número de residentes em Centrália. Em 1917, com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, Centrália experimentou um declínio populacional significativo devido à convocação da maioria de seus jovens residentes para o serviço militar. Durante o conflito e nos anos subsequentes, novas formas de geração de energia foram implementadas, resultando na redução do uso de carvão. Em 1929, com o advento da Grande Depressão Americana, a empresa responsável pela mineração fechou 5 minas na região, resultando na demissão de seus funcionários. No entanto, alguns ex-funcionários, por iniciativa própria ou de terceiros, continuaram a realizar atividades de mineração de forma ilegal, sem as devidas autorizações. A expressiva mineração de carvão somente retomou seu vigor durante a Segunda Guerra Mundial, a partir de 1941. Em 1950, com apenas 1986 moradores, os direitos de exploração mineral na área foram adquiridos pelo Conselho de Centrália, dando continuidade às operações de mineração. Em 1962, o Conselho da cidade propôs a limpeza do depósito de lixo em preparação para as festividades do Memorial Day, uma ocasião significativa nos Estados Unidos dedicada à lembrança daqueles que faleceram. Para a realização dessa tarefa, foi decidido que o depósito de lixo seria queimado, contando com membros voluntários do Corpo de Bombeiros para manter o controle sobre as chamas. No entanto, alguns dias após essa decisão, observou-se que o fogo estava se alastrando, atingindo os caminhos estabelecidos nas antigas minas de carvão localizadas logo abaixo da cidade. Diversas tentativas foram empreendidas para conter o incêndio, incluindo o uso de água e até mesmo argila, mas todas resultaram em insucesso. A fumaça gerada pelo fogo transportava gases tóxicos provenientes da queima de resíduos, além de níveis perigosos de monóxido de carbono. Após essas tentativas frustradas, foram iniciados projetos de escavação na tentativa de expor o fogo e extinguir as chamas. No entanto, essa abordagem falhou devido à localização das minas acima de uma extensa camada de terra. Outra estratégia contemplava o despejo de pedras trituradas junto com água, mas essa alternativa foi descartada, devido à propagação do fogo para áreas mais profundas das minas. Somente em 1979, os residentes foram alertados sobre o problema ambiental em Centrália, iniciando gradualmente a evacuação da cidade. Em 1983, o Congresso americano alocou fundos para realocar os moradores, resultando na saída de mais de 1.000 pessoas e na demolição de mais de 500 estruturas. Em 1990, restavam apenas 63 residentes, sendo que ao longo dos anos subsequentes, alguns continuaram a deixar a localidade gradualmente. 2 anos depois, algumas das construções remanescentes foram interditadas, e a Rota 61 foi parcialmente fechada. Em 2002, o serviço postal da cidade foi encerrado, e nos anos que se seguiram, iniciou-se o processo formal de despejo das poucas pessoas que ainda residiam em Centrália, totalizando 7 residentes. Esses moradores contestaram a decisão judicial, mas acabaram perdendo a causa. Contudo, em outubro de 2013, autoridades estaduais e locais chegaram a um acordo, permitindo que os 7 residentes mantivessem suas moradias pelo restante de suas vidas, com a restrição de não poderem doar ou vender suas propriedades. Em caso de abandono, as residências se tornariam propriedade do Estado e seriam demolidas. Atualmente, Centrália mantém uma população reduzida, com grande parte de suas edificações sendo progressivamente absorvidas pela natureza, conferindo à paisagem um cenário quase desolador. Uma das igrejas na localidade ainda é preservada pela comunidade, promovendo missas semanais como uma forma de manter viva a história que permeia o local. O trecho interditado da Rota 61, agora denominado como a Estrada do Grafite, atrai visitantes devido às inúmeras pinturas e grafites que adornam suas margens ao longo dos anos. No entanto, esse trecho é acessível apenas a pé, proibindo-se estritamente o trânsito de veículos. Apesar de ser uma área de propriedade pública até os dias atuais, a visitação é desaconselhada devido aos elevados níveis de monóxido de carbono presentes na região e à instabilidade do terreno, fatores que já resultaram em diversos acidentes. Dessa forma, por razões de segurança, não é recomendável explorar a área.
Essa foi a história sobre a cidade de Centralia nos Estados Unidos, e inspiração à cidade de Silent Hill. Caso tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ajude-nos compartilhando o vídeo para contribuir com uma divulgação mais abrangente sobre a história abordada nesse episódio. Em casos de atualizações de locais abordados em episódios passados ou sobre o atual, iremos fazer vídeos de atualizações. Obrigado por assistir até agora, e até a próxima exploração!